a Vishuddha Chakra, né, ou o Vishuddhi Chakra. Essa área ela é regida principalmente pelo planeta Mercúrio. Tá? Mercúrio ele é um planeta no Sistema Solar. A estrutura do Sistema Solar, a estrutura geográfica do Sistema Solar é uma chave, né? É uma criptografia, é uma espécie de braille, né? E esse é uma criptografia móvel. É difícil de decodificar, mas é possível decodificar. Na época da Segunda Guerra Mundial, os alemães criaram uma máquina de transmissão de dados, que era uma máquina muito difícil de ser entendida. O nome dela era Enigma. Inclusive, os computadores modernos, eles foram criados como consequência do exercício que foi o processo de quebrar a estrutura de funcionamento dessa máquina conhecida como Enigma. E o Turing, que é considerado, né, atualmente o pai da computação moderna, apesar de que já havia, né, alguns inventores anteriormente já haviam rudimentos, né, dessa máquina, mas o Turing foi o que de fato assim oficializou esse mecanismo. Inclusive, não sei se vocês sabem, é uma curiosidade aqui, né? Aquela marca da Apple que tem a maçãzinha mordida, né? É uma homenagem ao Turing, né? Eu estava assistindo uma vez uma palestra de um pastor evangélico falando sobre o dilúvio, a idade da Terra e tal, e ele estava com um computador da Apple, né, e tem a maçãzinha que fica ali iluminadinha, né, muito bonitinha a maçãzinha, e a maçãzinha estava lá iluminada, e o pastor, ele estava muito chateado com os ateus, né, ele estava brigando, estava bravo e tal, e o computador dele estava lá disponível, né, e assim, eu fiquei imaginando se aquela pessoa entendia o que estava acontecendo na sua completude, né? Por quê? Veja bem, o computador que ele estava usando ali naquele momento, ele foi criado, né, por o Steve Jobs não, mas o Turing, ele era homossexual e também ele era ateu, né? Assim, homossexual e ateu. E na época em que ele assim ficou, né, ele criou a máquina que conseguiu decodificar a máquina dos alemães, que era a máquina de espionagem chamada Enigma. E para conseguir decodificar essa máquina, ele criou o computador moderno. Então ele ficou muito importante, o governo ficava sempre em cima dele e tal, mas descobriram que ele era homossexual e que ele era ateu. E a sociedade da época era puritana, era assim extremamente anglicana, me parece, voltado para questões religiosas, e ele foi, então, pressionado a tomar uma atitude de uma postura pública apropriada a um homem público. E o que acontece? Ele foi, então, convidado a se retratar em público ou a submeter-se ao kit anti-gay, né? Ele deveria, então, submeter-se a uma terapia para libertar-se, não é, do homossexualismo. Bom, ele estava um pouco já desanimado, ele era ateu, então ele não tinha muita, assim, ele não tinha muita motivação, né, pelo menos do ponto de vista dele, ele não tinha muita motivação para lutar uma causa. Ele tinha interesses pragmáticos de decodificar códigos, era esse o interesse dele. Ele não tinha muitas perspectivas metafísicas e nem morais, no sentido de dar uma assistência moral à sociedade. Então, ele preferiu, não é? Ele decidiu que preferia, então, morrer, né? Essa foi a conclusão dele. E um amigo dele, me parece, sugeriu que ele comesse uma maçã envenenada. E assim foi, não é? Ele pediu uma maçã, e essa maçã tinha arsênico, e ele, então, mordeu a maçã e faleceu, né? Assim, ele, então, cometeu suicídio mordendo uma maçã envenenada, semelhante ao conto de fadas da Branca de Neve, com a exceção de que a Branca de Neve tinha um antídoto que a protegia, né, dessa magia. O Turing não.
ele simplesmente abandonou o corpo. E para homenagear o Turing, o Steve Jobs, então, colocou a maçãzinha mordida como sendo o símbolo da computação moderna. Então, esse é o significado desse símbolo. E nós, espiritualistas, nos beneficiamos muito do trabalho que o Turing fez, né? E, nesse sentido, nós precisamos ter, não é, consciência de que todas as ações humanas operam, né, para o progresso, sejam espirituais ou materiais, independentemente de qual foco ele esteja. E nós falamos ontem sobre o Gandhi, né, contamos a história do Gandhi, que é a história relacionada com o menino lá do açúcar. E esse processo aqui, que é o Anahata Chakra, ele é regido pelo planeta Mercúrio. E como eu estava dizendo, o universo, de um modo geral, ele tem uma estrutura geométrica, e essa estrutura geométrica tem uma funcionalidade psicológica sobre os pacientes que estão em terapia, interagindo teoricamente dentro desse universo, tá? Então, cada funcionalidade, cada situação do universo tem uma funcionalidade específica. Às vezes se diz, por exemplo, imagina que você, alguns, né, cientistas questionam a veracidade ou a validade de que a Terra seria o único país habitável, o único planeta habitável. Então, eles dão a seguinte metáfora: imagine que você vai construir uma casa, uma kitnet, não é, de 25 metros quadrados. Então, para isso, você contrata uma empreiteira que vai destruir uma montanha inteira para produzir uma quantidade absurda de pedras, e você vai contratar 250 mil funcionários e, enfim, você vai produzir uma quantidade enorme de lixo apenas para produzir uma única kitnet. Isso não seria irracional? Não seria estúpido? Não seria burro, por assim dizer? Quem faria um absurdo desses, não é? Então, se nós partimos do princípio de que a Terra é o único princípio habitável no universo, então a construção do universo, se houvesse Deus nessas dimensões, apenas para que um pontinho pequeno no universo, a Terra, fosse funcional, então seria um grande absurdo de desperdício de energia, desperdício de tempo, seria irracional, seria tolo. Então, dizer que a Terra é o centro do universo, que é o único planeta habitável, é o mesmo que dizer que Deus é burro. Então, se houver Deus, e se ele criou o universo inteiro apenas para esse fim, então nós podemos questionar a sanidade mental de Deus. Ou então, a sanidade psicológica ou teológica daqueles que afirmam dão essa afirmação sobre Deus. Se essa afirmação estiver correta, isso também é uma denúncia da incapacidade racional de Deus. E se ela estiver incorreta, isso demonstra a ignorância daqueles que professam, ou pelo menos daqueles que pretendem advogar a causa de Deus. De qualquer forma, qualquer uma dessas posições é desfavorável para a causa do teísmo. E, bom, isso não tem nenhum problema em relação aos Vedas, isso não atinge ao campo védico, porque desde o início, né, as informações védicas são bem claras para definir que o universo é completamente povoado, existem diferentes dimensões, diferentes áreas do universo que são totalmente habitáveis, mas as distâncias universais são funcionais, né? As distâncias universais são funcionais. E nós, hoje, atualmente, por exemplo, né, a sonda Cassini, que fez um sobrevoo, que foi fazer a análise do planeta Saturno, a joia do universo, se diz a joia do universo, né, mas poderia ser a joia do sistema solar, né? Mas também é uma joia do universo, sim. Saturno é muito lindo. E os cientistas, eles, ao invés de deixar a sonda Cassini circulando por aí, eles sacrificaram ela, lançando ela contra a atmosfera do planeta e pulverizando a sonda Cassini. Por quê? Porque eles estavam preocupados que houvesse alguma bactéria
que tivesse escapado alguma bactéria humana da Terra nessa sonda e que essa bactéria pudesse eventualmente contaminar outros sistemas habitáveis caso a sonda Cassini fosse solta aleatoriamente no espaço e eventualmente ela pudesse então se esbarrar em algum ambiente assim, povoado e a bactéria humana pudesse produzir ali uma extinção ou produzir ali um grande sofrimento desnecessário a outras pessoas. Então, veja bem o nível de preocupação que nós temos atualmente, né, com o outro. Isso significa evolução. No passado, essa preocupação não havia. Então, os europeus, né, entraram no continente americano e dizimaram as populações ali e tal, e, enfim. Né? Hoje, por exemplo, existe uma preocupação em não entrar em contato com as tribos primitivas das florestas, para não levar doenças até eles, para não perturbar no sistema de desenvolvimento intelectual e cultural dessas tribos, etc. Então, hoje existe uma preocupação humana, uma preocupação moral, existe um princípio de humanidade em relação ao outro, pelo menos alguma coisa já existe, né? Não está muito bem, mas já está bem melhor do que era antes. Então, foi necessário um tempo para que nós pudéssemos ter condições morais de entender isso, né? Ao ponto de preocupar-se em não contaminar outras civilizações, sacrificando uma sonda que era muito importante, ela poderia continuar emitindo dados ainda por muito tempo, mas foi tomada a decisão de sacrificar a sonda para não correr o risco de prejudicar outros. Isso chama-se o quê? Empatia, compaixão, né? Porque nós poderíamos simplesmente largar o nosso lixo lá e dane-se, porque, afinal de contas, quem é que vai saber que somos nós, etc. Mas não, a preocupação em cuidar do lixo, em não prejudicar outros, foi um dos critérios que a NASA se utilizou para sacrificar a sonda. Isso chama-se compaixão. Mas esse nível de compaixão, esse nível de empatia, para se chegar a esse nível de empatia, a humanidade teve que fazer um longo caminho, ela precisou de tempo, não é? Então, para que nós sejamos capazes de vencer a gravidade da Terra, de vencer a gravidade do sistema solar, porque não é apenas a gravidade da Terra, também tem a gravidade do sistema solar em si, e cruzar, não é? E vencer a gravidade universal, e cruzar distâncias gigantescas, distâncias magníficas, para alcançar outras civilizações, para que a gente seja capaz de chegar nesse ponto, nós precisamos de tempo para desenvolver a empatia, a compaixão. Senão nós faríamos com outras civilizações o que nós fizemos com os nativos americanos. Nós destruiríamos, mataríamos, e etc. O filme, por exemplo, o filme Avatar, demonstra como seria a nossa relação com civilizações altamente assim, ricas em recursos naturais, mas sem um sistema de segurança, ou seja, que fosse uma população mais primitiva. E assim nós produziríamos destruição também. Agora, as instâncias universais são inteligentes porque dá tempo para que a civilização se desenvolva ao ponto de ter o princípio da compaixão e do respeito para poder entrar em contato com outras civilizações, né? Então, assim, normalmente, as civilizações que chegam até outras civilizações, normalmente, a regra é quase que absoluta, são civilizações que já tiveram tempo suficiente para desenvolverem-se e chegarem à conclusão de que a convivência pacífica é muito mais proativa, produtiva e harmônica com o universo que a convivência tóxica, destrutiva e a exploração. E foi o que aconteceu com a nossa própria sociedade, não é? As civilizações do passado eram praticamente ladrões, piratas, assassinos, serial killers organizados em nações, e era o que nós chamamos de impérios. E eram assassinos organizados, predispostos a dominar os demais, seja pelas vias da negociação diplomática, ou seja pela via da força imposta, que é praticamente o que um serial killer faz. Ele sequestra uma pessoa e determina como as coisas serão. É mais ou menos isso que um império faz quando entra no outro país e determina como as coisas serão ali. Praticamente, isso é um sequestro. E no passado, não tão distante assim,
nós éramos compostos de sociedades de sequestradores, assassinos, serial killers. E essa era a nossa relação de convivência, até que apareceu a expressão máxima desse estado de espírito, que foi o senhor Hitler e também Stalin e outros. E a humanidade entendeu que, de fato, esse tipo de mentalidade pode acabar produzindo um efeito colateral Hitler, e foi, então, tomada precauções para que nós aprendêssemos a controlar os nossos próprios impulsos psicopatas, porque isso produz psicopatas formidáveis. E, atualmente, nós temos relações mais, digamos, mais flexíveis de convivência, e não há mais o procedimento que havia antes de pirataria coletiva. Então, isso é evolução, né? Isso significa capacidade de entender que as relações são muito mais produtivas quando elas são relações de negociação em que o respeito ao outro está envolvido. Isso é empatia. Para se chegar a esse ponto de empatia, que é o que nós estamos aprendendo nesse momento, nós estamos ainda nos engatinhando, né, nesse processo em termos de coletividade, mas a gente está aprendendo, então nós estamos evoluindo a passos lentos, mas sim, nós estamos evoluindo. E a tendência é que no futuro a nossa relação com os animais, que é basicamente o transhumanismo, seja um conteúdo adquirido e nós assim consigamos, não é, em termos de grupo, tirar do nosso hábito o nosso hábito o nosso hábito de matar os animais, né? O nosso hábito de devorá-los e o nosso hábito de, infelizmente, produzir essa violência, esse sofrimento nessas criaturas que, na verdade, são como crianças, né? Eles nem sabem exatamente o que eles estão fazendo, porém nós somos praticamente serial killers dessas crianças. Nós os sequestramos, nós os mantemos em cativeiros, nós os torturamos, depois nós os matamos e depois nós os devoramos. Isso é bem assustador quando você pensa que é exatamente isso que os serial killers fazem com pessoas, né? E nós fazemos com os animais. Mas, em algum momento, isso vai ser purificado, extirpado, né, do hábito humano, e quando esse momento chegar, nós atingiremos o nível de transhumanismo. E esse transhumanismo significa humanismo, né, que significa que nós superamos os níveis inferiores da humanidade e nos tornamos seres humanos. E nesse ponto, até chegar ao transhumanismo, nós cometemos muitas atrocidades, cometemos muitos erros, né, muita violência. Mas nós conseguimos, a passos muito lentos, esse progresso. Agora, as distâncias universais, elas são colocadas aí para dar o tempo que nós precisamos para fazer o nosso próprio dever de casa, lavar a nossa própria roupa suja, nos purgar das nossas psicopatias, das nossas alucinações de violência e de poder, para que a gente tenha condições de encontrar outras civilizações. Essas outras civilizações, sendo inferiores a nós, nós teremos princípios de cuidado, de compaixão, de ternura, de amor, e nós não vamos produzir ali sofrimentos. Encontrando uma civilização superior a nós, nós teremos educação e bons modos suficientes para lidar com uma civilização superior, e elas reconhecerão a nossa pacificidade e seremos bem-vindas, ou haverá uma reciprocidade, uma relação produtiva entre ambas as partes. Então, em todos os sentidos, nós deparamos-nos com civilizações inferiores ou com civilizações superiores. As distâncias universais produzem o tempo que nós precisamos para desenvolver tecnologia para cruzar essas distâncias universais, ao mesmo tempo nos dá tempo para cruzar as nossas barreiras morais, que é assim a nossa incapacidade de perceber o quanto de sofrimento nós produzimos no outro e eliminar esse processo. Então, se vê que todas as funções do universo são extremamente calculadas, inteligentes e proativas, e têm uma função bastante objetiva de ser. Por isso, quando a gente olha, por exemplo, o sistema solar, a posição geográfica do sistema solar, ela é toda arquitetada de maneira milimetricamente inteligente para ser estável do ponto de vista da manutenção do núcleo, que é a Terra, e, ao mesmo tempo,
ela forma uma linguagem criptografada que nós chamamos de Mahapurusha, ou zodíaco, né? E essa posição geográfica dos planetas, cada posição dos planetas tem uma informação criptografada que pode ser eventualmente desvendada caso a pessoa tenha o conhecimento técnico para fazê-lo. Por exemplo, o planeta Mercúrio, no sistema solar, ele é o menor planeta de todos, ele está muito próximo do Sol, é o planeta que é o único que consegue realmente aproximar-se do Sol, é Mercúrio. Os elementos que se aproximam demais do Sol acabam se pulverizando, né, sendo dissolvidos. Mercúrio é o menorzinho de todos os planetas, Mercúrio é o menor deles. Nós temos para o planeta Mercúrio uma órbita excêntrica de 88 dias, a Terra tem 365, 366 dias, então o Mercúrio é a órbita mais rápida do sistema solar. Saturno, por exemplo, ele precisa de 29 anos para dar um retorno, né, uma volta ao redor do Sol. Então, Mercúrio é a órbita mais rápida. E se nós observamos o sistema solar como uma família, porque é uma família mesmo, é um grupo, então o Sol seria o equivalente da mãe cuidando dos seus filhinhos no jardim, né? E como Mercúrio é o caçulinha, é o menor de todos os planetas, então ele seria o menorzinho de todos, o caçulinha. E o arquétipo equivalente para Mercúrio é uma criança de 8 anos de idade. Uma criança de 8 anos de idade é inconstante, é hiperativa e curiosa, né? E também ela é superficial. Assim, o planeta Mercúrio ele está ligado aos sistemas de adquirir conhecimento. Por isso ele se chama Buddha, significa inteligência, ou Budi, significa aquele que é inteligente. As crianças, elas costumam ser muito inteligentes, inclusive crianças aprendem a falar línguas muito mais rápidos que qualquer adulto, a não ser que o adulto seja um especialista em línguas, né? Mas, do contrário, se você colocar um adulto... Eu tive essa experiência, né? Meus filhos, nós fomos para a Índia, meu filho tinha 7, a minha filha tinha 6. O meu filho, pode-se colocar um mês, talvez 40 dias no máximo, ele já estava falando inglês. A minha filha demorou um pouquinho mais, mas ela precisou de 3 meses para aprender. E 3 meses ela já estava tagarelinha, era muito fofinho ver ela conversar com as amiguinhas em inglês, era simplesmente assim, fascinante. E a minha esposa e eu, né, nós éramos praticamente analfabetos ainda, e nós observávamos nossos filhos conversando em inglês, e isso produzia uma sensação de êxtase muito interessante. Mas eu precisei de 1 ano para, assim, arranhar um pouco no inglês. E meus filhos só precisaram de 3 meses. Então, as crianças, elas são muito mais inteligentes e rápidas para assimilar novos conhecimentos, mas, ao mesmo tempo, elas são frenéticas, inconstantes e superficiais. Elas não são maduras, elas não têm muita maturidade para entender a objetividade daquilo que elas estão fazendo. Qual é a relação daquilo com o projeto final da vida? Por exemplo, ela vai para a escola, mas ela não sabe necessariamente que aquilo tem a ver com o futuro delas, com os filhos que elas terão, com a profissão delas, com o trabalho que elas terão, etc. Elas não têm essa relação de conexão. Elas simplesmente vão para a escola porque o papai e a mamãe dizem que tem que ir e a professora está esperando, os amiguinhos estão lá, então ela vai. Mas ela não tem a noção completa do que está acontecendo. E, por conta disso, o planeta Mercúrio ele representa o aspecto infantil da nossa personalidade. E não infantil no sentido pejorativo, mas infantil no sentido de que precisa progredir. E esse ponto, não é, que é o Anahata, o Vishuddha Chakra, ele é regido pelo planeta Mercúrio. Então, aqui, nós adquirimos conhecimento, nós desenvolvemos a nossa inteligência, porque é a comunicação, é através da comunicação que nós nos desenvolvemos. Essa era, que é chamada era líquida, ela é basicamente fundamentada em comunicação. E comunicação é volátil, comunicação é simplesmente assim, é uma névoa, não é? É muito rápida, ela se desfaz rapidamente, né? Se diz palavras lançadas ao vento. Então, os processos comunicativos são muito rápidos
e muitas vezes superficiais. Por isso que os vídeos de 5 minutos são muito mais atrativos, porque eles são superficiais. E é uma característica dessa era em que as pessoas elas são rápidas e superficiais, e o resultado consequente disso é o alto índice de suicídio e o alto índice de depressão, que é uma das consequências, que é o efeito colateral dessa superficialidade, que é uma das características principais do efeito de comunicação. Então, superar a superficialidade, superar essa, digamos, essa inconstância infantil é uma das características principais do Vishuddha Chakra, em que nós estamos aprendendo aí a ter uma relação orgânica ou honesta entre aquilo que nós professamos ou aquilo que nós ensinamos, daquilo que nós vivemos na prática, e superar assim essa neurose. Por isso, o Gandhi, quando ele pediu para que a mãe voltasse uma semana depois para dar a ela a notícia de que o menino poderia parar de comer açúcar, ele estava simplesmente agindo nessa plataforma, nesse nível, em que nós precisamos ter uma coerência com relação àquilo que nós ensinamos e àquilo que nós praticamos. Por isso, essa parte primeira que nós fazemos dos pranayamas, essa primeira etapa, ela é uma etapa em que nós nos tornamos, ou pelo menos em que nós praticamos aquilo que nós estamos pensando em exercer para os outros. Nós estamos normalmente dizendo assim, queremos paz, paz para as pessoas, saúde, prosperidade, felicidade, paz para os demais. Mas para que isso seja real, ou seja, para que isso não seja uma retórica, para que isso não seja um jargão, para que isso não seja um mecanismo automático, para que isso supere a base da repetição automática, nós precisamos aplicar esse princípio primeiro. Não é? Então, esse princípio tem que ser primeiro digerido por nós mesmos. Se nós não estivermos em paz, mesmo que para isso seja necessário ir, em alguns momentos, à guerra para conseguir a paz, assim, no sentido de autodefesa, para não ser, digamos, assediado por pessoas abusivas, por situações que são improdutivas. Então, às vezes, é necessário tomar atitudes dramáticas para se conseguir a paz. Mas o objetivo deve ser o culto da paz interna. E, para isso, o conhecimento védico já deixa todos os mecanismos à disposição em relação a esse princípio. E esse mecanismo chama-se pranayamas. É necessário que a pessoa, primeiramente, para ser um princípio de bênção para os demais, para que ela realmente seja uma planta medicinal que distribui para os demais o efeito positivo de paz, ela precisa ser, de fato, uma fonte em que esse processo, esse princípio se manifeste. Por isso, o processo de aprender a sentar-se, controlar a mente e aprender a respirar apropriadamente é uma atitude autêntica, honesta, de quem pretende que outras pessoas tenham paz. Então, a primeira atitude para que nós sejamos integral, ou nós tenhamos o Vishuddha Chakra em equilíbrio, é buscar harmonizarmos-nos em relação aos conhecimentos que nós adquirimos, para não ficarmos, num processo chamado, que tem um termo para isso daí, que é verborragia, não é? É verborreia. Tem a diarreia e tem a verborreia. São semelhantes, não é? A verborreia é isso daí, né? Ficar falando e não fazendo nada, não praticando nada. Então, nós não temos uma relação com essa situação e, por isso, nós estamos, a princípio, aprendendo a equilibrar esse chakra, aplicando sobre nós mesmos antes o processo de culto à paz, que é o autocontrole, o controle emocional, o controle da respiração, o controle interno, cultivar a paz interna. Médico
cura-te a ti mesmo, não é? Terapeuta, seja o terapeuta de si próprio, não é? Trate-se, cure-se, não é? E isso vai fazer com que você tenha o potencial necessário para curar os demais também. É necessário, realmente, que nós precisamos, não é, de terapeutas, de médicos, de almas, não é? E das emoções. Os psicólogos estão sobrecarregados, eles estão entrando em depressão, a ONU já catalogou isso, e por isso a ONU decidiu para assim, buscar uma alternativa, porque os psicólogos não estão dando conta, o sistema da psicologia freudiana não é suficiente para produzir a estabilidade emocional, e a prova disso é que a rapidez da liquidez da modernidade está tornando o sistema da psicologia tradicional obsoleta, de certa forma, e eles estão buscando alternativas, e eles encontraram na yoga essa alternativa, e na alimentação vegetariana. Por isso tem muitas escolas no Canadá e em outras partes do mundo que já introduziram a alimentação vegetariana nas escolas, e a yoga também. E que é essa parte da yoga que é o pranayama. Então, se vocês procurarem, por exemplo, no YouTube, a yoga de 1 minuto, está sendo promovido a ideia de que você deve parar em determinados momentos. Então, se faz assim o exercício de parar a cada 2 horas ou parar a cada 3 horas e fazer 1 minuto apenas, só 1 minuto de respiração, que é a respiração diafragmática, o pranayama. No trânsito, no ônibus, na fila do banco, na praça, antes do almoço, aí você decide qual vai ser o momento. Mas fazer 1 minuto de parar e respirar. Somente esse exercício aumenta em 30%, diminui em 30% a possibilidade de depressão e de suicídio. Somente isso. Então, as técnicas de pranayama são a psicologia pragmática védica ensinada há milhares de anos e, assim, as mães aplicam sobre os seus bebês e os alunos todos aprendem isso na escola. Inclusive, esse detalhezinho, se vocês quiserem fazer, na hora que vocês estão fazendo os pranayamas, pode fazer essa posição sim. Ó, essa posição aqui, ela tem uma conotação do sistema nervoso central. Se vocês... E esse movimento aqui, deixa eu ver. Ó, essa posição é o símbolo do Om. Não sei se vocês repararam, né? É o símbolo do Om, ok? Então, o símbolo do Om significa a verdade absoluta, a singularidade suprema, a fonte, né? Então, quando nós fazemos esse movimento, essa posição chama-se mudra, e nós, então, nessa posição, fazemos as respirações, isso está nos harmonizando com o propósito da criação do equipamento que nós estamos utilizando, que é o corpo humano, e também remete à inteligência funcional do universo. E o nosso cérebro, ele tem alguns recursos de utilização que nós não conhecemos, que nós não dominamos. São informações que já vêm automaticamente projetadas para que ele tenha certas funcionalidades produtivas ao nosso favor, e nós não temos a menor ideia disso. Esse movimento, os mudras, ativam certas configurações de estruturas de atividades cerebrais, neurológicas, que são favoráveis para nós do ponto de vista de nos tornar pessoas proativas em relação à experiência de existir. E os pranayamas e os mudras, não é, têm essa finalidade. E o mudra da reverência, o mudra da paz, o mudra dos pranayamas, esses movimentos são todos movimentos geométricos que estão relacionados com princípios matemáticos. E o nosso cérebro entende tudo matematicamente. Então, se você, assim, quiser aprimorar o seu estado de consciência, o seu estado de espírito, a minha sugestão é que você expanda esse exercício de pranayamas
para além da sala dos mantras, não é? E tire no seu dia 4 momentos, porque não são 4 pontos cardeais, o norte, o sul, o leste, o oeste. Nós estamos no momento aqui que seria o norte. Então, nós estabelecemos as respirações, mas isso pode ser feito no sul. Ou seja, você pode fazer de manhã às 6 da manhã, como nós estamos fazendo, ao meio-dia, né, às 4 da tarde, e à noite, às 8 da noite, que é quando você vai para a cama dormir, ou seja, antes de você deitar-se para dormir, sentar-se na cama e produzir sobre si mesmo os pranayamas. 12 respirações, ciclicamente. Você pode colocar uma música de fundo, ouvir mantras. Se você quiser tornar isso ainda mais profundo, então você pode fazer uma volta do Mahamantra, aqueles que podem, né? Sentem-se sozinhos, isolem-se dos barulhos, dos sons, de equipamentos eletrônicos e mensagens, e simplesmente realizem as respirações e entoem uma volta do Mahamantra no seu ritmo, do seu jeito. Curta, desfrute do Mahamantra, e assim você vai ter experiências, não apenas experiências psicológicas, experiências emocionais, mas também experiências espirituais como consequência desse exercício, né? Agora, se você achar que isso é overdose, então tudo bem, apenas respire. É muito respirar 12 vezes, respire 4 vezes, né? Já vai ser um bom começo, tá? Então pare em alguns momentos estratégicos do dia e faça essas respirações. E se você for bastante, digamos, interessado nesse processo de assimilação de conhecimento, então a minha sugestão é que introduza também o Mahamantra, materne-se, não é? São 24 horas que nós temos à disposição, e para fazer 4 voltas diárias, isso vai gastar aproximadamente 1 hora, né? Ou no máximo 1h30. Então, nós temos tempo. Agora, nós priorizamos aquilo que nós pensamos ser realmente apreciáveis. 8 horas e 8 minutos, eu concluo aqui a minha fala. Está concluído, né? Se alguém tiver algum comentário, parece que tem uma pergunta aqui. Eu vou só checar. Devananda, a Raquel colocou, né? Você postou no grupo Buscadores um vídeo de uma moça que falava do sagrado feminino versus feminismo. Disse que ia fazer uma... Eu vou repetir novamente o vídeo, porque eu acredito que se as pessoas assistirem o vídeo, já faz algum tempo, e também tem algumas pessoas que não devem ter assistido ao vídeo. Então, para ser produtivo, desse vídeo, dessa fala dessa menina, nós precisamos o máximo de pessoas possíveis que tenham experiências no conteúdo para discutir sobre ele. Então, eu vou reposicionar o vídeo aqui hoje no grupo. Se tiver pessoas que não fazem parte do grupo dos Buscadores do Infinito e desejam fazer parte, por favor, deixe-me saber em inbox, né? Em particular, você manda uma mensagem para mim, adiciona, ou então pode ser a própria Tulasi também, ela também adiciona, para que você possa receber os conteúdos que estão sendo produzidos da série dos chakras, né? Nós estamos, editando todos os vídeos desses encontros para que você possa revê-los, ou então, eventualmente, se você quiser, pode compartilhar com outras pessoas também, não tem problema nenhum, ele é público, mas nós vamos, então, dar início, sim, está previsto, né, analisar esse vídeo, essa fala dessa menina, em relação ao Vishuddha Chakra, né? E eu acho que, de repente, chegou a hora, sim. Mas eu prefiro deixar o vídeo e comentar amanhã. Ok? E eu vou aproveitar também, não é? Amanhã eu vou entrar no tema da Giovana, que foi a menina que abandonou o corpo. E nós vamos falar sobre o assunto dela. Tá bom? Muito bem. Vamos, então, concluir, né? Vamos, então, dar à luz, senhoras e senhores.